Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos aqueles que estão conectados conosco para esse tempo especial. O meu desejo é que o Senhor abençoe a sua vida através desta palavra. Eu queria ler um trecho que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 22 até 24, onde nós lemos o seguinte: Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus está passando os últimos minutos ou as últimas horas com os seus discípulos. Em breve ele seria preso, passaria por um julgamento, depois seria condenado, crucificado e morto. Então ele aproveita ainda aquele tempo que ele tem com os seus discípulos para relembrar alguns ensinamentos, para aprofundar outros, para consolidar ainda mais aqueles homens, porque sobre eles repousava a tarefa de dar continuidade à obra, serem aqueles que levariam adiante aquilo que Jesus trouxe, implantando a igreja e levando o evangelho até os confins da terra. Então, se nós olhamos o versículo anterior, aquele que eu comecei a ler, nós vamos encontrar, bem no final do versículo, Jesus dizendo: E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, Jesus, ele está ensinando, está dizendo que, cumprindo algumas condições, o Senhor, ele se manifestaria na vida dos discípulos. E então, em cima dessa colocação de Jesus, é que Judas faz essa pergunta. Não Judas, aquele que traiu Jesus, mas o outro Judas, ele pergunta a Jesus: mas por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Então, aquela palavra de Jesus, ela chamou a atenção de Judas. De uma forma ou de outra, ela impactou positivamente a Judas e despertou nele o interesse de entender por que o Senhor se manifestaria a eles, aos discípulos, e não se manifestaria ao mundo. E então, em cima dessa pergunta, é que Jesus fala aquilo que nós lemos na sequência. E quando nós analisamos o que Jesus diz na sequência, nós vamos perceber a razão por que Jesus está sempre pronto para se manifestar aos discípulos e não a outras pessoas que não têm nenhum relacionamento com ele. E a primeira coisa que a gente percebe aqui no texto, para que Jesus se manifeste numa vida, é que essas pessoas, elas amem o Senhor Jesus. Quem ama o Senhor Jesus, a essa pessoa, Jesus haverá de se manifestar. Está no versículo 23, na primeira parte: se alguém me ama, me manifestarei a ele. Então, um dos requisitos essenciais para que nós experimentemos, para que você que me assiste, para que eu que estou aqui, experimentemos a manifestação da presença, da glória, ação do Senhor em nossas vidas, nós precisamos realmente amar o Senhor Jesus de todo o coração. E o que vem a ser isso na prática? Eu creio que o começo desse amor está quando nós entendemos quem Jesus é, que ele tomou sobre si a nossa culpa e o nosso pecado, e nós decidimos simplesmente render a ele completamente a nossa vida. Quando nós nos entregamos ao Senhor, estabelecendo como Salvador e Senhor das nossas vidas, certamente
isso vai ser fruto de um amor que brotará no nosso coração e que será uma manifestação constante no nosso relacionamento com Ele. E essa é uma das condições para que o Senhor se manifeste, para que haja uma ação forte, intensa, profunda, maravilhosa, às vezes surpreendente do Senhor nas nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos preenchendo uma condição, nós decidimos amar esse Senhor de todo o nosso coração e andar na sua presença. Segunda coisa que a gente depreende aqui no nosso texto é, para que Ele se manifeste na nossa vida, é que nós também tenhamos a decisão de buscar esse Senhor, buscar a sua presença. De fato, entender que agora nós precisamos caminhar num relacionamento diário, constante com Ele, buscando a sua face, buscando na palavra, buscando em oração, buscando na meditação, enfim, estar ali para que mais e mais esse Senhor, Ele possa agir em nossas vidas e possa fazer aquilo que Ele realmente tem preparado para cada um de nós. Uma terceira coisa que eu vejo aqui no texto que é importante para que o Senhor se manifeste a nós, é que nós estejamos dispostos a obedecer a sua palavra. Ele diz aqui no versículo 22 exatamente isso, né? Ou no versículo 23, aquele que guarda a minha palavra. Aquele que guarda a minha palavra. O que é guardar? É nós estarmos dispostos a realmente reter essa palavra em nosso coração e nós vivê-la no nosso dia a dia, em todos os nossos relacionamentos. Quando nós vivemos essa realidade de vida, podemos ter absoluta certeza, Deus se manifestará, porque nós estaremos preenchendo condições que são essenciais para que Deus, Ele venha até nós, Ele haja em nós e nos permita passar por experiências tremendas de um relacionamento, de uma comunhão profunda e íntima com Ele. E ainda uma quarta razão que a gente percebe aqui no texto é nós ministrarmos o próprio Jesus. Nós podemos trazer o exemplo das mulheres que acompanhavam Jesus. Lá em Lucas capítulo 8, no versículo 2, diz que além dos discípulos, também acompanhavam Jesus, normalmente nas suas viagens, algumas mulheres que o faziam exatamente para servir Jesus. Elas estavam ali para ajudar naquelas coisas periféricas, na alimentação, em outros detalhes, até no sustento, porque muitas delas eram mulheres que tinham posses, então elas ministravam Jesus, elas abençoavam Jesus com aquilo que elas tinham e com aquilo que elas sabiam fazer, para que o ministério de Jesus não fosse atrapalhado exatamente por circunstâncias ao redor que de repente não fossem devidamente supridas. Então, quando nós também nos propomos a ministrar Jesus através da nossa vida, sendo bênção, certamente nós preencheremos as condições para que o Senhor se manifeste às nossas vidas. Então a pergunta de Judas foi: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Então, primeiro ponto é exatamente porque nós preenchemos aqueles que creem, aqueles que são discípulos, aqueles que têm um compromisso com Deus, eles preenchem certas condições, né, que vão exatamente ser importantes, né, são essenciais, são requisitos para que Deus venha e constantemente esteja movendo na nossa vida, esteja tocando o nosso coração, esteja liberando da sua graça, da sua unção, do seu mover em nossas vidas e corações. Então, primeiro ponto é porque os discípulos amam o Senhor e manifestam esse amor através de atitudes concretas no seu dia a dia que demonstram exatamente esse amor. Segunda condição, segundo aspecto que está aqui no texto para que Deus se manifeste a nós é obediência à sua palavra. Está aqui
exatamente no versículo 23, na segunda parte do nosso texto, onde nós lemos: e o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada, para aquele que guarda a minha palavra. Aquele que guarda a minha palavra. Então há um grande desafio para você e para mim, nós que nos relacionamos com o Senhor, para que nós experimentemos a manifestação de Deus. E eu até diria que muitos acabam não tendo experiências mais reais e profundas com Deus, porque lhes falta esse aspecto de uma obediência real ao Senhor e à sua palavra. Hoje, infelizmente, há tantas colocações diferentes, há até uma deturpação de certas verdades, o que impede pessoas de fazerem exatamente aquilo que o Senhor quer. Então é essencial que você se fixe na palavra de Deus, que você entenda que esta palavra é a verdade. Há muitas outras vozes dizendo coisas diferentes, tentando reinterpretar a Bíblia, tentando dizer, não é bem assim, os tempos são outros, muita coisa mudou. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus ontem, hoje e para sempre é a mesma. Ela não muda. Jesus disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Jesus disse que nem um pontinho no i, nem um tio da palavra dele haveria de cair. Gente, isso é extremamente sério, isso é muito importante. Portanto, nós precisamos meramente conhecer essa palavra, mas além de conhecê-la, precisamos vivê-la. E viver a palavra em obediência hoje é você nadar contra a correnteza, é você andar na contramão. Por quê? Porque o mundo anda numa direção. Por isso que Jesus não se manifesta ao mundo, porque o mundo anda numa direção contrária. E nós que somos discípulos, que tivemos uma experiência pessoal com Cristo, nós vamos andar segundo a palavra, portanto, em obediência. E quando eu me disponho a obedecer a palavra, é claro, Jesus vai se manifestar. Eu vou ter experiências constantes com o Senhor. Isso vai encher o meu coração, vai aquecer a minha vida, vai ampliar cada vez mais a minha visão, o meu entendimento de quem o Senhor é, e vai me motivar, é claro, para eu cada vez mais estar conectado com Ele, andar na sua presença, porque a manifestação dele na nossa vida é algo glorioso, lindo e maravilhoso. Um terceiro aspecto que está aqui no texto, porque Jesus se dispõe a manifestar-se aos seus discípulos, é porque existe uma promessa na palavra. Porque Jesus prometeu fazê-lo. Nós podemos ter certeza disso, porque está aqui na palavra. Ele disse, eu vou me manifestar a ele. Então, é uma promessa, é uma promessa da palavra, está no versículo 21, no final, diz assim, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então há uma promessa de Jesus de manifestar-se àqueles que o amam, àqueles que obedecem, àqueles que andam na sua presença. Então é muito, muito legal. E é o que diz aqui na palavra, que quando nós, de fato, olhamos a palavra, nós vamos ter a promessa em que o Pai diz, eu vou amar vocês, eu vou amar vocês. No versículo 23, diz exatamente, o meu Pai os amará. É promessa de Deus, eu vou amar vocês. E com certeza Deus nos ama, porque Deus é amor. E esse amor foi provado de uma forma intensa, quando Cristo morreu na cruz. Paulo escreve aos Romanos, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Jesus morrido na cruz. Foi a maior expressão de amor da parte de Deus. Mas Deus, Ele vai manifestar esse amor diariamente na nossa vida, de diferentes maneiras, em diferentes circunstâncias, para que nós jamais esqueçamos que o Deus que nós adotamos para ser Senhor da nossa vida é um Deus que se move em amor.
E Ele vai sempre de novo manifestar esse amor, nos abençoando, tocando a nossa vida, nos trazendo consciência de quem Ele é e de como realmente Ele está conosco e de como nós somos preciosos aos seus olhos por causa da nossa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também diz aqui que além do Pai, o próprio Jesus se manifestará a nós. Então, está aqui no versículo, assim como o Pai te manifestou, eu também me manifestarei, diz o Senhor Jesus. Então, é o Pai, é Jesus se manifestando, agindo em nossas vidas, que mostra exatamente o grande amor de Deus, a grandiosidade do Senhor, e como o nosso Deus é ímpar e como vale a pena a gente de fato se relacionar com Ele, depender dEle, buscar a sua face, porque nós jamais seremos decepcionados, vamos ter sempre de novo mais razões para nos alegrar pelas ações constantes de Deus, porque há promessa na palavra. E a própria Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. O que Ele promete, Ele faz, o que Ele diz, Ele cumpre. Então esse é o nosso Deus, e por isso nós podemos nos alegrar nele verdadeiramente de todo o coração. E ainda diz no nosso texto que tanto o Pai como Jesus, eles virão e habitarão em nós. Como que isso acontece? Pela pessoa do Espírito Santo. Jesus enviou o Espírito Santo, e aliás aqui nos capítulos 14, 15 e 16 de João, há muitos textos, há muito ensinamento a respeito do Espírito Santo, da vinda do Espírito e da ação do Espírito Santo na vida daqueles que seriam tocados por essa presença maravilhosa. Os discípulos, aqueles que realmente têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Veja só, você e eu somos templo do Espírito Santo, é a manifestação do Pai e do Filho em nós, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo trazendo entendimento de quem é o Pai, o Espírito Santo trazendo entendimento de quem é Jesus. Nos textos seguintes vai ter aqui vários versículos dizendo como o Espírito Santo, ele revela quem é Jesus, ele lembra as palavras que Jesus ensinou. Enfim, o Espírito Santo, ele leva os discípulos, ele conduz, ele encaminha os discípulos cada vez mais na direção do Senhor Jesus, porque foi ele que deu a sua vida por nós. Ele é o Salvador que nos reconciliou com o Pai, e é nessa comunhão, é nesse contato que nós temos que estar. Temos que aprofundar cada vez mais a nossa comunhão com esse Senhor, para que a vida de Cristo cada vez mais flua em nós. Então, a pergunta de Judas foi: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Então nós vimos aqui três aspectos. Primeiro deles, porque Deus nos ama. Segundo lugar, porque Ele encontra em nós que somos discípulos um ambiente de obediência e submissão a Ele. E também Ele vai encontrar em nós corações sensíveis para Ele habitar e morar no nosso interior. A fé nos habilita para que nós sejamos morada do Espírito Santo. Por isso, nós podemos dizer que somos pessoas extremamente abençoadas. Somos pessoas com possibilidades extraordinárias na presença de Deus. O que você e eu temos experimentado é apenas um começo, são pequenas coisas que o Senhor tem manifestado, tem derramado sobre nós, e já isso tem nos extasiado, tem nos trazido uma alegria tremenda. Mas eu quero dizer que o Deus que você professa, esse Deus é muito maior, e o que Ele tem para nós é muito mais intenso. E por isso o grande desejo desse Senhor é que a gente avance, é que a gente não se conforme com aquilo que a gente já experimentou e recebeu, que a gente vá mais fundo, porque o Senhor tem mais para dar para cada um de nós, para que essa manifestação do Senhor em nós seja cada vez mais intensa, que as nossas experiências sejam cada vez mais extraordinárias.
Esse é o Senhor, é o Espírito de Deus habitando em nós, revelando o Pai, revelando Jesus e trazendo para nós uma vida que ninguém mais pode trazer. Por isso, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus é aquele que está pronto, sempre de novo, a se manifestar na vida daqueles que são discípulos, daqueles que andam na presença do Senhor, aqueles que têm o coração totalmente rendido em suas mãos, para que a vida de Jesus flua neles e através deles. Que você, meu querido, minha querida, cada vez mais lance-se nos braços desse Senhor, cada vez mais confie nele, porque eu não tenho dúvidas, ele vai se manifestar de forma cada vez mais clara e intensa. Isso vai fortalecer a sua fé e vai lhe trazer uma alegria cada vez maior por ser filho ou filha desse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus, obrigado, Tu és um Deus incomparável. Senhor, quando nós lemos as Escrituras, nós ficamos extasiados com a revelação que ela nos traz a respeito da pessoa do Senhor, a respeito do caráter do Senhor, por causa das promessas que o Senhor tem, ó Deus, liberado nas Escrituras para os seus filhos. Isso é simplesmente maravilhoso, e eu quero te glorificar e te louvar, e a minha oração é que cada pessoa que está, meu Deus, conectada conosco nesta hora, seja tocada pela tua graça. Pai, a minha oração é que o teu Espírito toque cada vez mais a cada um, leve cada um, Deus, a uma comunhão mais profunda, leve cada um a uma decisão ainda maior, de verdadeiramente se render nas mãos do Senhor, para que possa, sim, na sua caminhada, no meio do contexto, às vezes, difícil que a gente vive hoje, experimentar a Tua presença, experimentar, meu Deus, a Tua proteção, experimentar, meu Deus, a Tua direção, experimentar, meu Deus, o suprimento, ó Deus, que vem do céu para todas as áreas da vida. Senhor, faça isso na vida de todos aqueles que assistem a esse momento, Deus, em nome de Jesus. Pai, levanta discípulos que verdadeiramente tenham a mente aberta, tenham o coração aberto, tenham, Deus, a sensibilidade necessária para, ó Deus, uma experiência cada vez mais real, cada vez mais profunda com o Senhor. Pai, eu oro, liberando essa graça e essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, final de semana, sexta-feira nós temos rede de casais, teremos um encontro lindo e maravilhoso para os casais, às 20 horas, aqui na igreja. Todos os casais são convidados para participarem conosco. Sábado é a junção Livres, os jovens se reúnem para adorar o Senhor, para glorificar a Deus, para receberem de Deus nas suas vidas. Você que é jovem, você está convidado para participar no sábado às 20 horas. E no domingo teremos 2 reuniões, cultos da família, 9 horas da manhã e às 19 horas. Venha, participe e seja abençoado. Obrigado por você ter estado conosco nesse tempo. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Amém.